Oi, bebês! Hoje a gente vai gravar um vídeo reagindo à Idade Média e falando sobre as informações falsas que tem nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta! Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. E que quando a gente fala de história, não dá pra ficar repetindo mitos e estereótipos. Então a gente vai apontar os principais erros e mostrar como realmente funciona. Então, bora pro vídeo. É muito comum vermos pessoas na internet romantizando a vida na Idade Média. Claro, desde pequeno nós estudamos a luxuosa vida dos reis e rainhas da época, como eles tinham privilégios, faziam banquetes enormes, festas gigantes, mas a vida de uma pessoa comum era um pouquinho diferente disso daí. A Idade Média foi uma época horrenda, nojenta e cheia de ignorância da população comum. Véi, esse cara acha que ele tá falando coisa boa, né? Mas quem pega vídeo pra estudar já começa errado. Ele fala que a Idade Média é uma época sem avanço, sem cultura, uma época suja, mas não é bem assim não. Isso é chamado de lenda negra da Idade Média. E, gente, a Idade Média não foi só coisa ruim, tá? Ela teve vários avanços, como cultura na agricultura, arquitetura gótica, crescimento de cidade e surgimento de universidade. Então, gente, vamos parar pra estudar antes de gravar um vídeo. Então, né? Vamos continuar então. Para começar essa explicação, eu vou ter que determinar uma coisinha aqui. Todas as sociedades são divididas em 4 pilares que são necessários para uma vida digna: saúde, educação, lazer e segurança. Então, como de costume, eu vou separar esse vídeo em capítulos e vou explicar cada um desses itens em cada um capítulo. E para início de conversas, vamos falar sobre a saúde. Deixar claro aqui que praticamente nenhum desses 4 pilares existia na Idade Média. E a falta de saúde e higiene era muito clara para a população. Primeiro que nem de longe a ciência era respeitada na época. A igreja, obviamente, era quem mandava. E quando uma pessoa de repente aparecia doente, era a igreja que receitava os remédios. E o remédio, meus amigos, era oração. Ninguém na época tinha noção de higiene pessoal, muito menos coletiva. E obviamente não existia nem esgoto, muito menos água encanada para pessoa. As pessoas simplesmente não se limpavam. Banho era normal de acontecer uma vez por ano, e quando acontecia, era em conjunto. Normalmente uma família tinha algumas opções: ou ela podia ir para um banheiro público tomar banho, ou para um lago, ou para um rio, coisa assim. E obviamente todo mundo tomava banho com a mesma água. Era até mesmo muito comum o uso de baldes, onde o mais velho tomava banho primeiro com o balde e ia passando até chegar no mais novo. Ou seja, caso uma pessoa desse meio aí tenha alguma doença contagiosa, irmão, pegou na família inteira. Véi, esse cara não para, ele só continua falando besteira. Ele fala no vídeo que as pessoas tomavam banho uma vez no ano, todas juntas e tal, e não era assim que funcionava. Gente, até o século VI era relativamente comum as pessoas se banhar, principalmente em banhos públicos. Isso é herança do Império Romano. Os camponeses, por exemplo, tomavam banhos em rios ou em casas. Gente, falar que é igual hoje, que é diariamente, é errado. Mas também falar que eles eram imundos também é errado. E sobre os remédios, ele fala que era tudo oração, a base da religião, e não é assim. A medicina medieval, ela foi baseada nos conhecimentos da antiguidade. Então, assim, tinha umas dietas sangrias, uma cirurgia simples. Então, não era baseada na religião. Tinha, sim, seus conhecimentos medicinais. E, gente, a gente também não pode esquecer de citar que a religião, ela influencia, sim. Muitas pessoas recorriam à fé. Só que simplificar isso e falar que todo mundo recorria à fé é muito estranho, não é normal a pessoa mentir desse jeito. Então, gente, vamos estudar, tá? Antes de sair falando merda na internet. Vamos continuar vendo ele falar besteira. Claro que uma coisa que não faltava na Idade Média eram ratos. Com os padrões de limpeza quase nulo, os ratos se espalhavam aos montes, roendo as roupas da população, comendo as comidas que foram reservadas para o inverno e principalmente disseminando doenças. E agora eu vou ter que te contar uma coisinha muito nojenta. Eu espero que você saiba que na Idade Média não tinha eletricidade, ou seja, não existiam geladeiras onde você podia conservar e preservar seu alimento. Então, quando chegava o inverno, época que as pessoas começavam a juntar os alimentos porque os alimentos frescos acabavam, simplesmente depois de um tempo esses alimentos começavam a estragar. E alimento estragado, você sabe muito bem, chama rato. Então, simplesmente para as pessoas não morrerem de fome, elas tinham que comer alimentos que já foram comidos por ratos, sobras de ratos basicamente, e que estavam completamente podres. O número de mortes no final do inverno quase que duplicava. Isso porque muitas pessoas conseguiam morrer com uma simples infecção alimentar, ou até mesmo morriam de fome. Então, no vídeo é falado que as pessoas comiam até comida podre. Sim, ratos. E isso
é um pouco absurdo, é um exagero dele. Gente, existia sim formas de conservação na época, como salgar carne, peixe, colocar para secar no sol, usar vinagre, defumar, vinho e até mel, tá? E assim, gente, teve sim um período que foi difícil, como a guerra, né? E chegava até a ser absurdo, só que não era o cotidiano da maioria. A alimentação deles era basicamente pão, cereais, legumes. E assim, quando dava, eles comiam carnes, peixes. Então assim, no vídeo ele fala que a dieta deles era podre. Não, era simplesmente simples, básica. Sim, que era boa pra eles e o que dava na época. Então vamos continuar reagindo. O lazer. O lazer desses 4 pilares talvez seja o menos usado na época. Isso porque as pessoas simplesmente não tinham tempo pra diversão ou pra, sei lá, fazer um passeio em família. A rotina das pessoas da Idade Média simplesmente era acordar, trabalhar e dormir. E normalmente o ritmo da sua vida era ditada pelo sol. Como não tinha energia ou eletricidade, as ruas da cidade ficavam um completo breu à noite. As pessoas acordavam quando o sol surgia e iam dormir quando o sol partia. E meus amigos, nem mesmo as crianças tinham direito ao lazer. A partir do momento que eles já tinham força suficiente nas mãos, eles já eram colocados para trabalhar. Em média, criança de 4 a 5 anos já estavam ajudando seus pais. Isso porque não era uma época muito fácil e ter um filho poderia ser custoso demais para uma família. Um bebê é muito mais frágil e demanda muito mais cuidado do que um adulto ou até mesmo um adolescente. Pouquíssimas vezes existiam festas e quando existiam era dado pelo reino ou pela igreja. Isso. Gente, o vídeo ele passa a todo momento a ideia de que a Idade Média era um sofrimento, que não tinha nenhum tipo de lazer. Mas tinha sim, viu? Havia até que bastante coisa. Havia festas religiosas, feiras, jogos, torneios de cavaleiro, as crianças tinham jogos de tabuleiro, bonecos de madeira. A música popular e a poesia trovadoresca era muito comum na Idade Média. Então, gente, não dá pra dizer que a Idade Média era só trabalhar e dormir e sofrimento. Então, bora continuar pro vídeo. A gente pode chegar numa simples conclusão aqui que durante a Idade Média ninguém estava seguro. Os reis e o clero tinham obviamente mais segurança do que a população normal. Eles tinham mais barreiras para impedir de que algo aconteça com eles, mas normalmente ninguém estava 100% seguro não. Pessoas que moravam perto do castelo do rei consequentemente também tinham um mínimo de segurança. Mas o medo de uma possível guerra ainda era eminente para todos. Isso porque todo mundo sabe que até 1950 uma guerra acontecia toda hora. Imagina naquela época. E o pior, o povo, obviamente, era o que mais sofria. Toda a cidade era destruída e dominada antes de chegar no centro dela, que ficava o castelo e a dominância da igreja. E nessa época também foi uma época de muito injustiça. Você não podia confiar em ninguém. Então, no vídeo é citado como se a Idade Média fosse guerra do começo ao fim, fosse aquela coisa ruim e tal. E não é bem assim, isso é mito. Gente, existiam conflitos, tá? Como as cruzadas, as guerras entre os reinos. Só que a maior parte da população não participavam dessas batalhas. Elas estavam mais ligadas na agricultura, no comércio. Então, tipo assim, existiam mecanismos de paz também, que era organizado pela igreja, que limitava essa violência. Vamos continuar vendo? Por exemplo, existia uma profissão que era para ser a mais confiável e a mais justa de todas, não era para ter nenhum erro, que era a de cobrador de impostos. Estes eram pessoas que eram mandadas pelo rei para cobrar impostos da população, mas esses cobradores se aproveitavam da situação para roubar as pessoas. Era muito comum eles cobrarem impostos mais caros do que o rei pediu para poder ficar com essa fatia a mais. E quando uma pessoa não tinha essa parte a mais, eles simplesmente roubavam a sua casa. Eles podiam pegar seus animais, sua comida e até mesmo escravizar os seus filhos. E a população simplesmente não podia fazer nada porque teoricamente era tudo a mandado do rei. Olha que bizarro! No vídeo, ele ainda diz que os cobradores de impostos ainda sequestravam e roubavam crianças. E isso é invenção. Na realidade, os camponeses pagavam tributos ao senhor feudal, em forma de parte de trabalho, dinheiro ou colheita. Isso não era considerado sequestro de filhos. Isso é servidão. Os camponeses, eles tinham sim suas obrigações, mas também os seus direitos, como proteção do senhor. Então, bora para a próxima parte.
talvez esse seja o mais raro de todos. Não existiam escolas naquela época, muito menos para as pessoas normais. A grande maioria das pessoas viviam a vida inteira sem saber ler nem escrever, e isso tem um motivo. Primeiro que a ciência e consequentemente a educação e os estudos não eram muito respeitados, né, como eu falei. Segundo que como praticamente tudo era feito à mão naquela época, os livros também entravam nessa conta. Então não existiam milhares de exemplares sendo vendidos e distribuídos para a população, nem para os estudantes. Normalmente tinha um que era o que foi escrito pelo autor à mão e ele servia ali para quem quisesse ler. Então um livro era algo muito caro e muito raro, o que fazia com que até mesmo pessoas da alta classe vivessem a vida inteira analfabetas. Outro fator que influenciou todos esses itens passados foi a ignorância. Quando não existe um pensamento livre, onde a pessoa pode aprender da sua maneira, onde a pessoa não pode estudar, ler, escrever, a população se torna escrava de quem sabe. As coisas que a população sabia foi ensinada de geração por geração, ou às vezes ensinada pelo rei ou pelo clero. A população simplesmente não tinha um pensamento crítico, elas eram simplesmente induzidas a fazer o que os poderosos queriam. No vídeo é falado que na Idade Média não existia escolas e que até os ricos eram analfabetos. Isso não é verdade. Gente, os camponeses realmente não sabiam nem ler nem escrever, tá? E assim, a nobreza e o clero tinham acesso à educação. As escolas ligadas aos monteiros, catedrais ensinavam canto, leitura, escrita e teologia. A partir do século VI ali, começa a surgir universidades, mais ou menos nas cidades de Bolônia, Paris e Oxford. Essas universidades foram muito importantes para o desenvolvimento da filosofia, do direito e da medicina na Europa. Então falar assim que a Idade Média foi pura ignorância, você está sendo ignorante, porque isso não é verdade. Realmente nós tivemos grandes fatos assim, que foram muito importantes para a história. Então, gente, esse é o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo que a gente reagiu, ele exagera em muitas partes, ele é desnecessário, negligente, porque postar um vídeo na internet com um monte de erro sobre a história não é legal. Então o recado que eu queria passar é: tomem cuidado com o que vocês assistem na internet. Nem tudo é verdade. Gente, a história é muito mais do que estereótipo, sujeira e ignorância, tá? E assim como a Júlia falou, a gente acha muito importante deixar esse recado. Antes de vocês verem vídeos no TikTok, shorts do YouTube, vídeos no YouTube mesmo, assim como a gente viu, procura saber em livros escolares, é muito importante. Dia 5, no sábado, a gente vai estar falando um pouco sobre fake news e o que ela afeta na sociedade. Então a gente está convidando vocês também. Obrigada por tudo, um beijo e até a próxima!